Olá, você vai assistir agora a um corte de uma live que fizemos aqui no canal. Se você não é inscrito ainda, se inscreva. 80% dos nossos telespectadores não são inscritos. E caso você possa e queira, torne-se membro. Vamos supor que eu quisesse assim, ó, letra B. Suponha que eu quisesse calcular isso aqui, ó, limite da raiz de x, vamos colocar assim, raiz de x menos 3 dividido aqui por x, quanto é que x menos 9? Deixa eu ver se vai estar certo isso aqui. Eu quero saber assim, quando o x vai para... assim mesmo. Vamos supor que alguém pedisse para você calcular esse limite e colocasse um 4 bem aqui. Né? Vamos colocar um 4. Aí você teria que fazer o que aqui? Você teria que olhar para cá e falar, bom, o denominador é uma função contínua, porque é um polinômio. A raiz quadrada ela é contínua desde que quem está aqui dentro seja positivo. Está lá atrás, ó. Deixa eu ver se eu volto aqui, tá vendo? Ó? Se o x for maior do que zero, tá bem aqui, ó. Se o x for maior do que zero, ela é contínua. Né? A raiz quadrada aqui, ó, ela é contínua desde que quem está aqui dentro seja positivo. Beleza. Então ela é contínua no 4. A função constante é contínua. Então aqui em cima eu tenho uma função contínua. Para calcular o limite aqui, eu simplesmente tenho que trocar o x pelo 4, porque limite no ponto não é a definição de continuidade. Deixa eu lembrar vocês aqui, ó. Não é a definição de continuidade, tá bem aqui, ó, definição de continuidade. F é contínuo num ponto se o limite no ponto for igual à imagem do ponto. Tá vendo aqui, ó? Isso aqui é a definição de continuidade. O limite num ponto x0 é igual à imagem do ponto x0. Beleza, então vamos voltar para cá. Então eu quero o limite no 4, então é só calcular a imagem do 4, porque a função ela é contínua nesse ponto. Então aqui vai ficar assim, ó, raiz quadrada de 4, e o restante continua a mesma coisa, ó, menos 3 dividido aqui por 4 menos 9. Então deixa eu colocar aqui também vermelhinho, né, para ficar igual ao outro ali, ó, para você perceber que eu troquei o x por 4. E aqui nesse caso aqui agora, ó, raiz de 4 dá 2, vai ficar assim 2 menos 3. 4 menos 9 dá menos 5. 2 menos 3 dá menos 1, dividido por menos 5. Isso dá 1/5. Então pronto, o limite está calculado. Existe o limite aqui no caso. Por que foi fácil de calcular? Porque nesse caso aqui eu estava diante de um ponto de continuidade. Aí calcular o limite é simplesmente calcular a imagem. Mas vamos supor que eu estivesse diante dessa situação aqui, ó, limite da raiz quadrada de x menos 3, dividido aqui, ó, por x menos 9, quando x tende a 9. Aí você vê que x igual a 9 já é problema. Por que problema? Porque 9 menos 9, se você trocar o x por 9 aqui, ó, você vai ver que 9 menos 9 dá 0. Mas vai anular o denominador. E se você colocar 9 bem aqui em cima, raiz de 9 dá 3, menos 3 dá 0. Anula também aqui o numerador. Então você vai ter no limite uma coisa aqui em cima que converge para 0, dividido por uma coisa aqui embaixo que converge para 0 também. Você tem uma indeterminação no x igual a 9. Então, aqui não tem como a gente fatorar do jeito clássico, né, que a gente faz. Mas a gente pode usar os mesmos princípios aqui, ó. Vou relembrar vocês aqui de novo, ó. Eu tenho assim que a menos b multiplicado por a mais b, isso dá a quadrado menos b quadrado. Tem uma aula que nós fizemos só dessas propriedades. Se for o caso, depois dá uma olhadinha lá, ó. Eu preciso disso aqui. Produto da diferença pela soma, ou da soma pela diferença, dá a diferença dos dois quadrados. Então isso aqui seria bom, né? Se a gente colocasse aqui, se a gente usasse essa propriedade, ficaria assim. No final, para ficar um negócio mais ou menos assim, ó. Isso aqui igual... O que eu gostaria? Eu gostaria que aparecesse aqui o quadrado do primeiro. Gente, isso aqui, ó, vai ser o meu A. Aqui, ó, o meu A.
E esse aqui vai ser o meu B. Então eu tenho aqui o A menos B. Eu tenho exatamente esse aqui. Vamos aproveitar aqui e colocar um lembretezinho aqui, vai. Vamos colocar laranjado. Aqui, ó. A menos B, o A, tá vendo aqui, ó? Esse aqui é o A, que é esse aqui. E depois o B. O B é 3, que é esse aqui. Depois que eu fizer essa multiplicação aqui, não vai aparecer aqui, não é isso aqui, ó. Vai aparecer aqui o quadrado do primeiro. Isso aqui, com o tempo, você faz assim, rapidinho, né? Ó, o quadrado do primeiro. E depois menos o quadrado do segundo. Vamos usar as cores aqui para te ajudar. Olha só. Alaranjado, isso aqui é o X, ó. O X é o A, né? E depois amarelo aqui, é o B. Se acontecer isso, eu consigo tirar o radical do numerador. Isso aqui é chamado de racionalizar o numerador. Você vai fazer com que o numerador seja algo tipo racional. Então eu quero chegar aqui. Mas aí o que eu preciso para isso? Tem que ficar atento a o que você precisa. Você não precisa, não é dessa parte aqui, ó. Essa parte aqui é a parte que não tem aqui. Então nós temos que chegar aqui e falar assim, cara, mas eu vou multiplicar por quem aqui? Bom, basta você multiplicar aqui por raiz quadrada de x mais 3. Porque se você fizer isso, você fecha o ciclo aqui, ó. O A é raiz de x e o B é o 3. Vai ficar desse jeito. Só que você não pode fazer simplesmente isso. Aqui no denominador tem que colocar a mesma coisa, ó, raiz de x mais 3. Se você fizer desse jeito, aí aqui embaixo agora vai ficar assim, x menos 9, e aqui vai ficar assim, raiz de x mais 3, desse jeito, ó. E aqui quando x se aproxima de 9. Quando você elevar aqui ao quadrado, ó, se você elevar esse ao quadrado, raiz de x ao quadrado dá x, e 3 ao quadrado dá 9. Então aqui você vai ficar assim, ó, com limite, quando x tende a 9, lá em cima vai ficar apenas assim, ó, x menos 3, não é x menos 3 não, perdão, menos 9, né? X menos 9, aqui 3 ao quadrado dá 9, e aqui embaixo vai ficar assim, ó, x menos 9, e depois a raiz de x mais 3. A raiz de x, respira, mais 3. Veja, esse aqui, ó, é o fator que vai produzir o zero no numerador, né? No numerador é esse aqui que vai produzir, ó. X menos 9, quando você colocar o x igual a 9, não vai aparecer um zero lá em cima? E não aparece um zero aqui embaixo também? Então, quem está puxando o numerador para zero é esse fator x menos 9. E o denominador também é esse fator x menos 9. Mas veja que você está chegando perto do 9, você não está em cima do 9. Não é? Você só está perto dele, então ele é diferente de zero. E como ele é diferente de zero, então você pode cancelar. Você cancela esse aqui com esse daqui. Cancelou? Beleza, aí agora a sua expressão vai ficar assim, ó. Deixa eu colocar isso aqui um pouquinho mais para cima aqui, para eu aproveitar esse espaço aqui, para poder terminar esse exercício. Espera só um tiquinho. Sim, né? Pronto. Aí, olha só. Eu quero que você perceba que o x igual a 9 aqui era um ponto de descontinuidade. E agora, você vai trocar isso aqui, ó. Deixa eu colocar aqui uma sequência aqui. Isso aqui vai ser assim, ó. O limite de 1 dividido por raiz de x mais 3, ó. Raiz de x mais 3, quando o x se aproximar de 9. Repara que agora o 9 não causa problema nenhum no denominador. Essa função que você está vendo aqui, ela é uma função que é contínua no x igual a 9. Ela é contínua no x igual a 9. E já que ela é contínua no x igual a 9, para eu calcular o limite por conta da definição de função contínua, vamos relembrar vocês aqui, ó. Essa aqui é a definição de função contínua. A função é contínua se somente se o limite no ponto for igual à imagem do ponto. Imagem do ponto é só você trocar ali o x pelo x0, né? Ó, onde tem x aqui você coloca x0. Então é isso que a gente está utilizando aqui, ó.
Então, nesse caso aqui, para você calcular o limite quando o x vai para 9, é só você tirar o x ali e colocar 9. Vai ficar raiz quadrada de 9, né? Vai ficar assim, raiz quadrada de 9. E depois ali, ó, mais 3. Aí, raiz de 9, 3. Vai ficar assim, 1 dividido por 3 mais 3. Ou seja, dá 1/6, né? Dá 1/6, né? Dá 1/6. Então, o que acontece quando você faz esse cancelamento desses textinhos aqui, né, desses fatores aqui que estão em preto, é que você está, né, na verdade, cancelando um termo que vai ficar cada vez mais perto de zero, vai produzir o zero em cima e embaixo. E fazendo isso, você remove a descontinuidade. Por quê? Porque você estava com uma função descontínua ali no começo, e aí você passou a ficar com uma função contínua, né? Essa função que apareceu nova aqui, ó, ela é uma função contínua, tá bom? Então, é isso que é de você remover descontinuidade. Mas sempre que eu consigo remover descontinuidade? Não, de forma alguma. Por exemplo, tem funções, por exemplo, uma função definida por duas sentenças. Imagina que você tem assim, ó, uma função que vale x ao quadrado mais 1 se o x for maior ou igual a 0 e menos x ao quadrado menos 1. Vamos supor assim, ó, se o x for menor do que 0. Se você, por acaso, olhar para o que está acontecendo aqui com essa função, x ao quadrado mais 1 é uma parábola com concavidade voltada para cima, né? Que se você colocar o x igual a 0 aqui, vai dar 0, mais 1 dá 1. Ela começa bem aqui assim, ó. E aqui ela é uma parábola com a concavidade voltada para cima. Isso aqui é o y igual a x elevado ao quadrado mais 1. E esse aqui é o ponto 1, tá? Essa outra aqui já é uma parábola com a concavidade voltada para baixo, menos x quadrado, né? E se você colocar o x igual a 0 aqui, você obteria o menos 1. Mas então, como o x não pode ser 0, você coloca aqui a bola aberta, ó. Não pode ser esse valor aqui. E aqui, ó, ela é uma parábola com a concavidade voltada para baixo. Então, essa que você está vendo aqui é a y igual a menos x quadrado mais 1. Ela é descontínua no zero, aqui é o x, aqui é o y. Ela é descontínua no zero? Sim, tem um salto aqui, né? Tem um salto aqui, ela é descontínua no zero? Sim. Tem como eu remover essa descontinuidade? Não. Né? Essa descontinuidade aqui não é removível. Entenda que essa função é descontínua só no zero. Porque se você colocar no 0,5, no 0,01, no menos 0,3, sei lá, em qualquer outro valor que não seja o zero, você vai ver que essa função ela é contínua, né? Ela é contínua. Então, observe, olha só, observe, não removível em x igual a 0. E é contínua se x diferente de 0. Ok? Beleza? Esse negócio de descontinuidade aí, né? Descontinuidade removível. Bom, é isso, né? Então, toda vez que você conseguir cancelar ali os fatores que produzem o zero, é porque aqui não tem como eu fazer esse cancelamento, né? E aí você trocar uma função por outra que é contínua, isso vai ser legal na hora de a gente calcular limite, porque limite de função contínua a gente sabe calcular, certo?